Tem uma parte do mercado que não gostou do comunicado do Copom, achou muito brando, porque nós tivemos um processo de deterioração das expectativas ao longo dos últimos meses. Mas existe uma razão pela qual o Copom cedeu o direito de entregar um comunicado não tão duro quanto uma parte importante do mercado esperava. A taxa de juros brasileira continua sendo uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. Isso dá uma folga, dá um espaço para que o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro opere essa política monetária sem grandes necessidades de criar um ambiente em que fica praticamente nítido que a qualquer momento ele precisa fazer um ajuste para cima. É verdade que no comunicado expedido ontem, logo após a decisão de política monetária, o Banco Central traz essa possibilidade, né, que a deterioração dos indicadores externos, né, do clima externo, principalmente em relação à geopolítica e outras coisas, podem fazer com que o Banco Central tome alguma atitude em torno de uma política monetária mais conservadora, ainda mais conservadora. Mas isso é meramente, no meu ver, nesse momento, é meramente retórico na verdade, mostra que o Banco Central precisa dar algum apoio, né, para essas projeções de mercado que exigem, né, entre aspas, uma postura um pouco mais conservadora do Banco Central brasileiro. De novo, de fato, o comunicado não foi tão duro quanto uma parte do mercado ansiava, né, esperava e até desejava. De todo modo, a própria política monetária já é dura o suficiente para para fazer a inflação brasileira convergir para patamares mais baixos. Só para finalizar esse primeiro comentário, André, é claro que existem riscos, né? A gente acabou, né, nesta quinta-feira, por exemplo, a Petrobras anunciou um aumento no querosene de aviação, anunciou recentemente ajuste na gasolina, no gás de cozinha. A gente teve a mudança da bandeira tarifária de verde para amarela no mês de julho. Isso deve continuar com Laninha chegando, né, até nós. No entanto, boa parte desses riscos se configuram como riscos de curto prazo. E mesmo a nossa projeção de inflação para 2024, que é muito mais alta que a média do mercado, está em torno de 4,3%, mesmo com essa expectativa, neste momento em particular, o comportamento da inflação tem sido suficientemente benigno para manter a taxa de juros inalterada, né, ao contrário do que deseja uma parte do mercado, que acha que precisa de mais algum ajuste em função, principalmente, da desancoragem das expectativas. E, professor, a gente tem visto, né, há algum tempo aqui no Brasil, principalmente essa pressão vinda do mercado em relação a taxas de juros futuras, que vem escalando aí bastante. Essa pressão vem também de uma forma ali um pouco mais indireta, eu diria, no mercado cambial. Mas a gente teve uma parte ali, até queria entender como você vê, né, uma parte do comunicado que tenta conversar um pouco com o mercado nesse sentido, e essa leitura do mercado da falta de posicionamento do Copom em relação a possíveis altas de juros, e essa leitura de tom mais brando, né? Parece que tem uma pressão vinda aí do mercado em relação ao Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Débora, e de fato existe. Né? A gente basta olhar os grandes jornais brasileiros, de fato existe um clamor por um Copom um pouco mais, usando um comunicado mais duro, a qualquer momento a gente pode aumentar a taxa de juros. O grande questionamento é o seguinte: se as coisas pioraram tanto da última reunião, da penúltima reunião do Copom para a decisão tomada ontem, na quarta-feira, por que o Banco Central praticamente não mudou o comunicado? Eu volto a dizer, a taxa de juros é suficientemente elevada para garantir a convergência da inflação para a meta. É verdade, a gente teve um processo de desvalorização cambial forte que não está só relacionado ao Brasil. Qual é a garantia de que uma Selic em 11,5% ao invés de 10,5% traga o dólar de volta para R$ 5, 5,10, 5,15? Nenhuma. Né? A gente tem visto, por exemplo, uma movimentação do Banco Central japonês de aumentar a taxa de juros a fim de diminuir o impacto sobre o câmbio, né, do iene, e isso tem impactado a moeda brasileira. A gente tem visto uma possível vitória do Donald Trump
e aqui não vou nem discorrer comentários sobre o Trump, mas ele tem uma posição mais protecionista, que gera mais aversão ao risco, pode tornar a taxa de câmbio ainda mais desvalorizada. Então, o próprio conflito no Oriente Médio, existem diversos vetores internacionais que têm impactado a taxa de câmbio e que não seriam resolvidos com um comunicado mais duro ou até mesmo mais um aumento da taxa de juros aqui no Brasil, ao meu ver. Outro ponto importante: o Banco Central tem citado justificadamente que há um processo forte de desancoragem das expectativas. Parte desta desancoragem deriva do fato de que uma parcela importante dos grandes bancos e grandes consultorias terem estimado uma inflação muito, muito baixa para padrões brasileiros. Eu me lembro que no começo do ano, boa parte dos bancos e grandes consultorias falavam em inflação perto de 3%, perto da meta. Né? A gente não viu a inflação abaixo de 3% por mais de 2 oportunidades, desde o lançamento do Plano Real. Então, parece que estimaram uma inflação muito baixa no começo do ano e agora começam a corrigir essas projeções, colocando elas mais próximas de uma realidade brasileira. De novo, eu não acho que tem que mudar a meta de inflação, acho que isso traria ainda mais volatilidade em ano de troca de comando do Banco Central, mas acho a meta muito audaciosa. E manter a Selic em 10,5% não vai fazer de forma mágica a inflação convergir sem solavanco para o centro da meta. Então, essa desancoragem diz mais sobre as projeções do mercado financeiro do que sobre a condução da política monetária brasileira. Então, eu acho que a taxa está suficientemente elevada, inclusive mais elevada do que deveria, para fazer essa inflação convergir aos poucos para um patamar mais baixo do que a gente tem agora, que já é uma inflação acima de 4%. E isso dá a tranquilidade do Banco Central não precisar fazer comunicados tão duros quanto o mercado está exigindo, nem tão pouco, voltar a subir a taxa básica de juros aqui no Brasil.